Olá, queridos e queridas, meu nome é Alexandre Marques, eu sou professor de Sociologia, Filosofia e História e, conforme combinado, eu estou gravando alguns vídeos aí para a turma que está estudando para o vestibular, está se preparando para o vestibular, e eu vou gravar alguns vídeos curtos com algumas dicas e também com conteúdos de Sociologia propriamente dita. Claro que vocês podem, na medida das necessidades de vocês, pedirem que eu grave outros vídeos sobre outros assuntos ou que eu esclareça as dúvidas de vocês. Eu farei com o maior prazer. Me apresentando um pouco, eu me formei em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e estou concluindo o mestrado em Filosofia da Educação pela Universidade Federal de São Paulo. Eu também tenho uma especialização em gestão pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também sou técnico em administração pela ETEC Professor Camargo Aranha e técnico em eletrônica pela Escola Senai Roberto Simonsen, dentre outras coisas. Eu estou gravando hoje num lugar meio barulhento, então eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu tenho que gravar esses vídeos quando me sobra um tempo, e aí sobra tempo de gravar nos lugares mais adequados, mas os próximos vídeos eu espero que fiquem melhores que este, certo? Ok, então o que eu queria esclarecer é que esses vídeos são vídeos para treinamento. É evidente que nós, professores, sempre temos a expectativa de que as pessoas se aprofundem nos temas, e eu sempre vou deixar dicas aqui de textos que vocês podem utilizar para aprofundarem o conhecimento de vocês na disciplina de Sociologia. De qualquer forma, a gente vai fazer a coisa aqui como um esquema de curso pré-vestibular. Então é evidente que algumas coisas não vão ser aprofundadas da maneira como eu gostaria, mas é evidente também que eu estou disponível para fazer esse aprofundamento, caso vocês desejem. Então, vamos começar falando sobre uma questão que vai atravessar o pensamento sociológico e com a qual todos os cientistas sociais vão ter que se deparar ao longo da sua formação e ao longo da sua atuação enquanto profissionais, que é a questão do próprio sentido da sociologia e do próprio objeto de estudo da sociologia. Então, para a gente começar, é importante a gente pensar numa questão que todo mundo faz quando chega no primeiro ano do ensino médio, que é a seguinte: o que é sociologia? É uma pergunta importante, porque muitas pessoas tendem a responder já logo de cara que a sociologia é o estudo da sociedade, é uma ciência que estuda a sociedade, mas aí nós temos outras questões que emergem desta questão. Quer dizer, o que é sociedade, o que é ciência, o que é estudo. Então nós temos que pensar um pouco nessas questões, que são questões muito importantes. Então, primeiro, é importante salientar que a sociologia é uma ciência. E por que é importante salientar isso? Porque antes do surgimento da sociologia enquanto disciplina científica, já existiam reflexões a respeito do homem. Mas o homem, enquanto categorias de produção científica, ele é uma invenção muito recente. Para aqueles que se interessarem, eu vou deixar aqui um link de um texto do Michel Foucault em que ele fala sobre as ciências humanas. Ou vocês podem também pegar o livro da professora Marilena Chauí, Convite à Filosofia. Tem um capítulo também em que ela trata especificamente sobre as ciências humanas. Então o que eu estou dizendo para vocês é que, num determinado momento da história, o homem passa a ser pensado de acordo com os critérios da ciência. Então, o comportamento do homem passa a ser analisado a partir dos critérios que são utilizados para pensar os fenômenos científicos. E no começo, na ausência de um método que lhe fosse peculiar, a sociologia acabou tomando de empréstimo o método das ciências da natureza. Então, o que seria a ciência? Então, a ciência ela é um tipo de conhecimento.
E nós vamos partir aqui do pressuposto de que o conhecimento ele é o pensamento que se estabelece entre o sujeito e o objeto que ele almeja conhecer. Então, nós podemos pensar as coisas de diversas formas, certo? Então, a gente pode olhar o mundo pelo viés da religião, e a religião tem como fonte de legitimidade a fé. Nós podemos olhar o mundo pela ótica da arte, né? E aí a gente vai valorizar os aspectos estéticos, a questão da beleza, que é uma questão importante, inclusive no campo da filosofia. Nós podemos pensar também a realidade a partir do senso comum, que é o conhecimento espontâneo, aquele conhecimento que não é formalizado, que você já tem antes de ingressar na escola. E nós podemos pensar as coisas também no ponto de vista científico. E a ciência, ela é um tipo de conhecimento que tem a sua legitimidade garantida por algumas coisas, por alguns aspectos. Então, para o conhecimento poder ser chamado científico, ele precisa ser racional, ele precisa ser passível de comprovação, e agora vai passar um caminhão, vai fazer uma barulhada. Ele precisa ser passível de comprovação e de reprodução, e precisa também poder ser reproduzido, né? Acho que eu já disse isso. Alguns vão dizer que ele precisa ser matematizável. Então, a gente tem aí então a questão da ciência, né? A questão da ciência que é importante. Agora, o problema é que quando a gente transporta questões relativas ao comportamento humano para o campo da ciência, vários outros problemas emergem, porque eu posso reproduzir uma experiência científica no campo das ciências da natureza, mantendo determinadas condições estáveis, né? Condições normais de temperatura e pressão, por exemplo. Mas, como é que eu vou reproduzir o psiquismo humano? Como é que eu vou reproduzir uma experiência histórica? A gente não consegue fazer isso. Então nós já temos aí um problema. Nós já temos um problema. E aí nós vamos ver, ao longo das nossas conversas, que durante todo o tempo, os grandes pensadores da sociologia, não só os grandes, mas os grandes principalmente, eles tiveram que enfrentar esse problema. Quer dizer, como é que a gente cria uma metodologia para pensar os fenômenos da sociedade? Uma metodologia científica. Então, nós vamos partir então aqui de um conceito de sociedade, pensando que a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade. Nós vamos partir da ideia de que a sociedade ela é a interação psíquica entre pessoas. Por que interação psíquica? O termo psique pode ser traduzido por alma. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que passou um ônibus aqui e fez um barulhão. Definitivamente aqui não é um lugar bom para gravar vídeos, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que nós estamos interagindo no nível psíquico o tempo todo. Não necessariamente nós estamos interagindo presencialmente, cada vez estamos interagindo menos presencialmente. Por exemplo, agora nós não estamos interagindo presencialmente, mas nós estamos presencialmente ou não interagindo no nível psíquico, certo? Então essa interação ela tem o sentido de uma ação que acontece entre pessoas. Então a sociedade é a interação psíquica entre as pessoas, e a ciência, a sociologia, no primeiro momento nós vamos entendê-la como uma ciência que estuda essas interações psíquicas entre as pessoas. Para aqueles que se interessarem em fazer ciências sociais, vocês vão descobrir que existem 3 grandes áreas das ciências sociais, que são a ciência política, a sociologia propriamente dita e a antropologia. No ensino médio, essas 3 áreas elas estão contempladas, ou pelo menos deveriam estar contempladas na disciplina de sociologia. Então, por hoje é só. Fica como dica para vocês, eu vou deixar um texto aqui, um link de um texto, na verdade vou deixar um link de vários textos aí de introdução à sociologia para vocês lerem. Vou deixar o link do livro do Giddens,
É o livro de Sociologia, tem mais de 500 páginas, mas é interessante que vocês leiam os primeiros capítulos que tratam da questão da sociologia e que vocês respondam as perguntas que tem no final do primeiro capítulo. E aí a gente volta a discutir na nossa próxima conversa. Um grande abraço a todos e a todas. E, bom, vai ficar meu WhatsApp aí embaixo, né? Vai aparecer aí embaixo. E também vocês podem deixar perguntas no link do vídeo, certo? Abraço a todos e todas e até a próxima.